Assim diz o Senhor Jeová: vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre esses mortos para que vivam. Onde Deus fala sobre um vale de ossos secos, onde Deus fala sobre um vale que estava seco, e Deus daquele lugar que não tinha nada, Deus criou um grande exército. Do lugar onde não tinha nenhuma proteção, no lugar onde o sol não batia, no lugar onde não havia refúgio, Deus tirou ali um grande exército. Uma visão sobre o levantar do homem, sobre o levantar de uma nação, sobre o levantar de pessoas. E aqui no último versículo fala sobre o vento, sopra dos quatro cantos. Como se fala um vale, é algo que está embaixo, né? É algo que está seco, ou é muito lamacento, ou é muito seco. É um local que você não consegue ir com facilidade. A única coisa que pode chegar ali é o quê? O vento. Porque o vento sopra, o vento ele passeia, o vento ele vai por lugares que você menos imagina, não é assim? O vento, irmãos, ele é interessante, porque muitas pessoas falam, o vento de doutrina que vem, coisas que vão com o vento, mas muitas vezes o vento ele tem um significado bom, ele tem um significado espiritual, ele tem um significado que pode te levantar. Por exemplo, ele mostra orientação, mostra direção e orientação. Não é assim que os navegantes faziam antigamente? O vento está indo para aquele lado, está indo para aquele lado lá, então o vento está jogando a gente para a tempestade, então a gente vai contra o vento. O vento está para aquele lado, o vento está jogando nós para chegarmos mais rápido à terra, então vamos colocar a vela e vamos na direção do vento. O vento, ele mostra orientação, se é uma coisa boa ou se é uma coisa ruim. O vento, ele também é uma provisão. Quando você começa a ver o vento, você fala, vai vir? É um dos sinais da chuva, não é? Porque começa a haver o movimento das nuvens e antes de chegar aqui, o vento já anuncia, opa, está vindo uma tempestade. Mas ela é uma chegada de coisa boa, porque sempre quando você está fazendo uma plantação ou algo do tipo, você sempre espera a chuva. O vento também ele mostra alívio. Quando você sobe em um lugar alto, você vai no monte, ou você vai em um lugar que é para ali ser alto, quando você chega cansado lá em cima, quem te recebe para te dar o refrigério? Não é o vento? Nos lugares mais altos o vento fica mais forte, mais limpo. O vento, ele também mostra refrigério. Muitas vezes você está num calor danado, você está cheio de coisas para fazer, você fica embaixo de um ar-condicionado naquele vento, ou você recebe um vento na sua direção, sempre transmite paz. O vento, ele vai sempre te orientar, ele vai sempre trazer provisão, ele vai ser sempre um alívio e ele vai ser sempre um refrigério para a sua vida. O vento, ele sempre traz alguma coisa. Ninguém fica andando atrás do vento. Você já viu alguém andando atrás do vento? Você não consegue acompanhar. Como o próprio Jesus Cristo disse, ele vai para um lado e ele vai para o outro. Você não sabe para onde ele vem, você não sabe para onde ele vai. Você precisa saber o que o vento está trazendo para você. E aqui Ezequiel fala, sopra dos quatro cantos esse vento, porque ele estava profetizando ao povo de Israel, ele estava profetizando ao seu povo. Então o vento, quando viesse aquele povo que estava precisando de algo, aquele vento precisava levar alguma coisa para o seu povo. O que é esse vento? Primeira coisa, ele é o vento de provisão, como eu já havia falado. Lá em Números, no capítulo 11, no versículo 31, fala que o Senhor soprou um vento, e no vento ele trouxe as aves, as cordonizes, para alimentar o povo que estava com fome. O vento é uma orientação até para os animais. Ele sabe que ele tem que migrar de um lugar para o outro, e a viagem é muito longa, então ele vai pegando o vento. Deus ele enviou a provisão no deserto através do vento, e ele enviou a abundância através do vento.
O vento, irmãos, ele é provisão para a sua vida. Ele vai sempre trazer coisas boas. E quando veio, irmãos, aquelas codornizes, Deus mandava todos os dias. Se deixasse o animal de um dia para o outro, o animal ficava podre. Deus falava: por que vocês estão preocupados com o dia de amanhã? Se eu vou trazer todo dia para você, se o vento vai trazer essas árvores, o vento vai trazer o alimento todo dia para vocês. Esse é o Deus, irmãos. Ele traz providência todos os dias. Deus nunca dá uma prova que você não seja capaz de superar. O vento do livramento. A Bíblia fala lá em Êxodo que Moisés estendeu a sua mão sobre o mar, e o Senhor fez retirar do mar um forte vento para que o mar se abrisse. Esse vento do livramento é o vento de onde nós menos esperamos, e é o vento que ele completa a nossa vida. Amém? Deus abriu aquele mar vermelho, Deus enviou um vento forte e abriu, ele tirou a dificuldade da frente e falou: agora vai. E quando você passou a dificuldade, o inimigo ainda veio tentar pegar ou ver algo, Deus tirou o vento e os inimigos morreram. É o vento da direção. João capítulo 3, versículo 8 fala que o vento assopra aonde ele quer, ouve a sua voz, mas não sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. O vento direciona a pessoa. É o Espírito Santo que te leva para os locais. Nem sempre nós entendemos, mas a vontade do Senhor é fiel e é perfeita. Amém, queridos? Muitas pessoas falam: eu estou passando por um vento. Não é o vento de Deus, porque o vento de Deus é esse vento que nós estamos falando aqui. Ele alimenta, ele direciona, ele proporciona coisas boas. E existe o quarto vento, que é o vento do Espírito. Vocês lembram lá em Atos 2, quando todos foram cheios do Espírito Santo? Que veio de repente, que encheu toda a casa, que encheu o crente, que encheu o servo fiel. Esses quatro ventos, irmãos, que entraram aqui para levantar aquele povo, se transformou num grande exército, se transformou em pessoas fortes. Esse é o vento do Espírito que vai entrar nessa noite na sua vida. Nós precisamos, irmãos, ser guiados por esse vento que ele nos orienta, que nos dá a provisão, que nos dá o alívio, que nos dá o refrigério. Como Deus levantou esse exército, essa nação que estava caindo, em um lugar que achava que ninguém poderia ir lá, os quatro ventos vieram, da provisão, do livramento, da direção do Espírito, levantaram aquelas pessoas, e assim eles foram vitoriosos. Você que gostou, se inscreva, dê um like, comente, compartilhe, que essa palavra possa ser levada a várias pessoas, a vários corações, e que você seja edificado com ela.